Salve pessoal, a gente vai para uma pequena atualização aí das condições para o restante dessa segunda-feira. Destaque aí para o vento que a gente pode ter aí em algumas regiões, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, na metade centro-noroeste do estado. O vento pode passar aí de 60 km por hora ao longo do restante da segunda-feira, alguns pontos lá em São Paulo, na faixa do litoral. Inclusive é o seguinte, pessoal, eu estava olhando aqui o vento registrado, a gente teve vento aí há pouco registrado aí na casa de 70 km por hora aqui em Soledade, 66 em Uruguaiana, e o vento tem aumentado, olha aí, ó, bastante vento impactando aí as regiões, vento contínuo, gradativamente aumentando aqui em Viamão, aqui em Rio Grande também bateu 40, lá no Uruguai, Santa Catarina, lá na Florianópolis, já tivemos aí vento também com rajadas aqui, ó, bateu 49 agora às 7 da manhã, e os modelos estão projetando aí uma condição que se estenda, né, ao longo do dia em toda a faixa litorânea, toda a parte leste também aqui, né, extremo leste, vai pegar aí Pelotas, Rio Grande, a parte da Costa Doce aqui, o litoral gaúcho, o litoral catarinense, além do centro-noroeste, centro-norte, centro-oeste gaúcho, pega um pouquinho aí de Santa Catarina, ventos na casa de 40, todo o litoral vai até lá São Paulo, ó, São Paulo inclusive que a gente viu aqui, agora Santos bateu 40 há pouco aí, também aí no interior do estado, também aí Sorocaba, região de Sorocaba aqui, São Roque 45, então o vento continua nessa casa aí de 40 km por hora, 45, 50, alguns pontos pode bater 60 aí, ao longo de praticamente toda esta segunda-feira aí, ó, e se intensifica em alguns pontos. Aqui a gente pode ter ressaca do mar, ponto de atenção aí na condição da navegação marítima, e aqui a gente já sabe que temos aí infiltração marítima, que vai manter o tempo instável em toda a faixa leste aqui do sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, também tem instabilidade em Curitiba, o extremo oeste aqui do Paraná, há risco aí de condições um pouquinho mais severas, inclusive o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mantém aqui um alerta de tempestade, esse alerta vai até a noite, às 23h59, até meia-noite da terça-feira aí, para toda a região aí centro-oeste, centro-norte do Paraná, extremo oeste de São Paulo, e toda a metade sul aí do Mato Grosso do Sul. Para os volumes de chuva projetados, a gente não tem um grande volume, mas a gente sabe que essas instabilidades podem trazer volumes aí completamente intensos e causar algum dano esporádico aí. Região aí na Baixada Santista, a gente pode ter um acumulado aí acima de 10 milímetros. Essa instabilidade deve se estender até amanhã, terça-feira. Rio de Janeiro, na região da Costa Verde, também a instabilidade continua, na Serra Carioca e na capital aí, condições esporádicas aqui de garoa fina segue ao longo desta segunda-feira e chuva fina. A gente vê um pouco de instabilidade lá em Cachoeiro do Itapemirim, também ali em Rio Novo do Sul, um pouco lá em Vitória tem instabilidade, mas não chega em Colatina. Demais regiões, pessoal, praticamente aí sem chuva. Condição muito esporádica aqui em Pouso Alegre, Bauru, algumas pancadas, áreas isoladas de instabilidade, o Nordeste pouca condição lá no Recife, Rio Grande do Sul não deve chover. No momento, aqui no Vale dos Sinos, a temperatura está em 10,7 e amanheceu o seguinte, em 4,8 foi a mínima de hoje aqui na estação meteorológica do Observatório Fetter. E agora as nuvens de alta altitude, cirros que predominam o céu aqui na minha região. Ainda bem que o vento praticamente está parado na casa de 3, 4 km por hora, o que deixa a sensação mais agradável. Então, no geral, pessoal, praticamente pouca chuva, a ponto de atenção aqui é no oeste do Paraná, segue ponto de atenção também aí no Mato Grosso do Sul e litoral aí do sudeste, entre São Paulo até Vitória, a gente tem instabilidade na região aí também, avançando em toda a região leste aí, e a questão do vento que aumenta até a noite, né, galera? Esse vento que vai se fazer presente em todo o litoral, podendo passar aí de 50 km por hora. A gente observa que a projeção mostra que o vento vai até Teixeira de Freitas, alguns pontos aqui, provocando aí uma sensação térmica mais baixa, até porque as temperaturas elas não sobem muito. Ao longo do dia a temperatura não deve passar muito dos 15 graus em Porto Alegre, a serra mais fria, 10 graus em Curitiba, 15 graus em São Paulo, 21 no Rio de Janeiro e à noite esfria mais, galera, 13 graus lá em São Paulo. Aqui continua frio, a massa de ar polar aí está aqui no Cone Sul
mandando vento minuano aí para o sudeste, deixando a temperatura baixa, que amanhã de manhã vai ser gelado também, tá? Olha aí, ó, casa de 9, 5, pode ter geada novamente, que hoje houve registros de geada aqui no sul do Brasil. Certo, galera? Estas foram as atualizações rápidas aqui nas condições. Então, grande preocupação de hoje, somente esse vento. Chuva aí, a condição lá no Paraná, que é ponto de atenção, e também no Mato Grosso do Sul. E a gente segue atualizando. Hoje à noite tem a live para as condições da terça-feira. Muito importante, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima segunda-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.